Continuando, nós temos aqui a divisão da física. A física mecânica divide-se em cinemática e dinâmica. A diferença é que na física cinemática a gente estuda o movimento do corpo e não o que levou ao corpo ter esse movimento. E na dinâmica, ela já estuda o que fez com que esse corpo se movimentasse. Ou seja, na dinâmica, como todo corpo, tem que ter uma força aplicada para que ele possa se movimentar ou não. Vamos ver no desenvolvimento. Na física dinâmica, nós utilizamos as leis de Newton. No estudo da dinâmica, nós vamos estudar mais propriamente as leis de Newton. Temos aqui a primeira lei de Newton, lei da inércia. A segunda, lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica. E terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação. Na primeira lei de Newton, o princípio da inércia, a gente considera um corpo não submetido a ação nenhuma força. Nessa condição, esse corpo não sofre nenhuma variação de velocidade. Ele está parado e continuará parado até que tenha uma força que faça com que ele possa se movimentar. E se o corpo estiver em movimento? Ele continuará em movimento até que tenha uma força para fazer ele parar. Esse é o enunciado da primeira lei de Newton. Quando ele está em movimento e continua em movimento até uma força se opor a esse movimento, considera-se, claro, que ele está em uma situação ideal, onde ele estando numa superfície plana, sem atrito. E a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, ele estabelece uma proporcionalidade entre causa e efeito. Vamos considerar um ponto material de massa m submetido a uma força resultante, Fr, adquire uma aceleração a na mesma direção e sentido da força. Nós temos aqui no nosso desenho um plano horizontal sem atrito. Temos aqui o ponto material de massa m. Está sendo aplicado sobre esse ponto material uma força resultante no sentido para a direita. E o que essa lei diz é o seguinte: ao aplicar uma força sobre o ponto material, ele vai deslocar esse ponto para a direita. Fazendo isso, o corpo adquire uma aceleração A, que tem o mesmo sentido da força que fez com que o ponto se deslocasse. Aqui está enunciado dessa lei: a resultante das forças aplicada a um ponto material é igual a sua massa vezes aceleração. Temos aqui a nossa força resultante igual a massa vezes aceleração. Essa equação aqui, ela resume a segunda lei de Newton. No Sistema Internacional de Unidade, o SI, a unidade de massa é o quilograma, a unidade de aceleração é o metros por segundo ao quadrado e a unidade de força é o Newton. O movimento do ponto depende das forças que agem no bloco. Nós temos aqui a força F1, que está no sentido da esquerda, e temos a força F2 no sentido da direita. O movimento desse bloco depende da intensidade das forças. Se a força F2 for maior do que a F1, o bloco vai se mover para a direita. O interessante é observar que, por convenção, a força será positiva se o deslocamento for para a direita. Ao inverso, ele indo para a esquerda, essa força é negativa. Para vocês guardarem, o positivo segue aquela reta dos números reais, onde a reta começa no menos infinito e vai para o mais infinito, ou seja, da esquerda para a direita. Esse sentido é o sentido positivo das forças. Novamente considerando um plano horizontal com um ponto material ou um bloco acima desse plano, o plano sendo sem atrito, e ao aplicarmos duas forças ou mais, teremos as seguintes condições. No primeiro, nós temos duas forças, a força F1 no sentido da esquerda e a F2 no sentido da direita. Essas forças estão na mesma direção, ou seja, na horizontal. Temos aqui a nossa força F1, onde o módulo
dessa força é igual a 120 newtons. E o F2 igual a 100 newtons. Portanto, F1 maior do que F2. O ponto material, neste caso, vai se deslocar para a esquerda, porque a intensidade da força F1 é maior do que a intensidade da força F2. Mas, para isso, vamos ver a força resultante. A força resultante é igual ao F2, que é a força positiva, é que está no sentido positivo, menos o F1, que está no sentido oposto. Temos que a força resultante fica sendo, portanto, 100 menos 120. Fazendo as contas, temos que a força resultante é igual a menos 20 newtons. Não existe força negativa. A força resultante ela é 20 newtons. Esse sinal negativo é o indicativo que a força resultante está no sentido oposto daquele sentido que foi convencionado ser positivo. Ou seja, se o positivo é para a direita, o negativo está indicando que essa força resultante está movendo o ponto material para a esquerda. É o nosso desenho aqui. A outra condição é quando a força F2 tem maior intensidade do que a força F1. Temos aqui F1 igual a 100 newtons e F2 igual a 120 newtons. Nesse caso, como a força F2 tem maior intensidade, o ponto material será deslocado para a direita e o resultado, claro, fica positivo. Vamos ver aqui, a força resultante continua a ser F2 menos F1. Temos aqui 120 menos 100, ficando a força resultante 20 newtons. A força está levando o ponto material para a direita. E segundo a convenção, a força será positiva se o deslocamento for nessa direção. Podemos também ter uma outra situação. A terceira situação é quando sobre o corpo material for aplicado duas forças de mesma intensidade e sentido opostos. A força resultante vai ser zero. Portanto, o ponto material ficará parado, embora sofrendo as ações das forças. Temos aqui força resultante F2 menos F1, 100 menos 100. A força resultante é zero. 0 newtons ou simplesmente o zero. Não precisa colocar unidade. Vimos, portanto, as três condições que pode acontecer em um ponto material sobre uma superfície horizontal sem atrito. Continuaremos o assunto no próximo vídeo. Até o próximo.